Então, boa tarde. É uma alegria estar com vocês aqui no Encontro Constelado. O Encontro Constelado é um momento que eu faço semanal para podermos nos reunir e falar sobre temas da nossa vida, e principalmente para o nosso olhar eh, terapêutico, do nosso cuidado de si e para quem é terapeutas, poder se aprofundar nesses temas que eu trago. E a maioria deles que eu estou trazendo foi a partir do que vocês colocaram no grupo, pedindo por esses temas para a gente poder compartilhar. Para quem não conhece, eu acredito que tem pessoas novas que nunca participaram. Fico muito feliz com esse movimento que tem crescido, tem se expandido. Eu me chamo Gisele Tavares, sou psicóloga de formação. E ao longo do meu caminho, dentro da saúde mental, trabalhei muitos anos no SUS. Eu trabalhei nas práticas integrativas, na construção de políticas públicas no município de Campinas. Bem no começo das práticas, quando elas vieram para o SUS, em 2016, em 2006, mais ou menos. E com isso eu fui integrando dentro do meu fazer, dentro da saúde pública, e chegou um momento que eu quis trazer isso para o consultório, porque eu entendi que as práticas integrativas, integradas ao acompanhamento terapêutico, nós temos uma expansão muito maior, porque podemos curar algumas feridas que somente o verbal ele não dá conta. Então, é isso que eu fiz ao longo do caminho, essa integração de saberes. Eu sou consteladora sistêmica da técnica TSFI, que é Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa, desenvolvida por Alexandra Caymmi. A Lê é suíça brasileira e ela desenvolveu a TSFI e trouxe para o Brasil. E hoje eu sou uma das formadoras do curso de formação em São Paulo, dessa formação junto com a Lei e algumas outras formadoras também. Que bonito a Grazi está dizendo que ela se identifica com esse olhar, né? E é isso que eu trago para vocês, é esse olhar ampliado sobre diversos temas da nossa vida, mas à luz principalmente da constelação. O que é a constelação dentro da TSFI, aquilo que nós podemos olhar. Eu trago também o olhar de Bert, mas avançamos com o olhar da TSFI, que ela traz a possibilidade de um novo movimento para a nossa vida, né? Que é o retorno à nossa essência, ao nosso centro para soltarmos tudo e ficarmos conosco mesmo, sair de todos os sistemas. Este que é o grande objetivo nosso. Deixa eu só ajeitar aqui. É, então, hoje o nosso encontro constelado, o tema que nós vamos conversar chama da procrastinação à disciplina, o caminho para chegar na sua potência. Achei o tema muito importante. São assuntos que trabalho muito com os meus clientes em psicoterapia, que trazem para o acompanhamento terapêutico e como temas de constelação, né, para a gente poder falar sobre a procrastinação, o que é isso que nos paralisa, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Durante o encontro, vocês podem fazer perguntas, podem me chamar, fiquem à vontade. É uma troca nossa muito rica de conhecimento. Então, vamos lá. É, Quando nós falamos da procrastinação, ela tem a ver com a nossa realização. Então, por exemplo, eu quero fazer minhas coisas, eu quero me realizar, eu quero dar passos, mas eu sinto algo que me bloqueia. Eu sinto um peso e eu não consigo sair do lugar. Eu procrastino, eu não avanço, eu fico paralisada. Vocês sentem isso, né? Quem está aqui se identifica com isso, assim, eu quero fazer, mas eu não tenho energia, não sei nem por onde começar. E falta clareza, inclusive, de que caminho seguir, né? É, Olha, importante. E muitas vezes eu sinto que eu já sei na onde ir, mas tem algo que me bloqueia. Eu não consigo avançar, eu não consigo sair do lugar, eu fico paralisada e eu sei tudo o que eu precisaria fazer e não consigo.
E isso também tem a ver com a procrastinação. Geralmente ela tem a ver também com uma lentidão. Eu quero fazer, mas eu sinto uma lentidão. Eu sinto que eu não consigo fazer no tempo necessário, acabo me desorganizando e não consigo concluir aquilo que eu gostaria, né? Sempre vem essa sensação que eu estou patinando. Eu faço, faço, coloco muita força e não saio do lugar. Vocês reconhecem isso na vida de vocês? De fazer, fazer e não sair do lugar. Sim. É. Então, nós estamos falando sobre a procrastinação. Ela tem a ver com a força do masculino. Quando a força do masculino ela não está em equilíbrio dentro de mim, eu vou procrastinar. Mas para isso, né, não é só a força do masculino que está em desequilíbrio, as duas forças, feminino e masculino, está em desequilíbrio dentro de mim. Porém, esse desequilíbrio maior do masculino faz com que eu procrastine. Eu não consigo ter a estrutura diretriz da minha vida, a flecha, a direção, que é isso que a força do masculino me traz. Esse movimento, ação, é aqui que eu vou. Então, muitas vezes, a partir disso, eu não consigo nem ter a disciplina, não consigo chegar nesse lugar da disciplina. Porque eu estou muito perdido lá atrás, nesse movimento do masculino que ele não chega, é um movimento que está interrompido na minha vida. Né? Eu não consigo concluir as minhas coisas, então tem uma interrupção sobre tudo aquilo que eu faço. E a força do masculino, ela tem a ver, essa força de ir para a vida, ela tem a ver com a força paterna, a força do pai. A função desse pai, o lugar que eu dei para ele dentro do meu coração, na minha vida. Se eu ainda estou conectado com o meu pai biológico, ou se eu já consegui soltar esse pai biológico. Muitas vezes, quando eu ainda não consegui soltar esse pai biológico, ainda tenho questões com esse pai, eu vou procrastinar, porque ainda existem emaranhados para que essa força do masculino ela possa circular e me atravessar de uma maneira equilibrada, me trazendo a força, a ação, a comunicação, o movimento, que isso é a força do masculino. É aquilo que me leva para a vida, que eu faço aquilo que precisa ser feito na hora que tem que ser feito. Isso é masculino. E para eu desenvolver a disciplina, eu preciso reintegrar a força do masculino. Eu preciso que essas duas forças, masculino e feminino, estejam em equilíbrio dentro de mim. Porém, muitas vezes o que me aconteceu foram traumas que eu posso ter vivenciado na minha infância, ou eu posso ter vivenciado em algum período da minha vida que me congelou. E eu entrei num estado de congelamento, porque eu não pude lutar ou fugir naquele momento do trauma. E eu me congelei. Então, eu vou procrastinar. Eu não consigo ter a força, a ação necessária, porque eu preciso da energia psíquica para poder investir na ação. Eu não consigo ter esse investimento, porque ela está cortada de mim. Houve um movimento que rompeu. Eu perdi essa conexão com essa força, né, que me traz o movimento. Então, a minha energia ela fica toda concentrada na paralisação, no congelamento. E qualquer movimento de sair e ir para a ação, de me reintegrar, eu não consigo. Tem um bloqueio, tem um emaranhado que me impede. Então, eu posso fazer muita força e eu não vou conseguir enquanto eu não resolver esse emaranhado. Enquanto eu não liberar a carga traumática, a informação da memória celular desse trauma, do que foi vivenciado. Porém, tem outras vezes ainda que eu não vivenciei o trauma, mas alguém do meu sistema familiar vivenciou um trauma. E eu estou carregando em mim, quando eu falo carregando, significa que essa carga traumática ancestral, ela está ressoando dentro de mim por alguma questão minha, que fez um gancho, como um gancho psíquico, assim. Algo ganchou em mim, na minha história, e que eu venho com a força, a capacidade, a potência de poder liberar essa vibração traumática dentro de mim, reintegrar essa parte, essas partes que foram perdidas, reintegrar esse masculino e todo o meu sistema é reintegrado também. Faz sentido para vocês isso que eu estou dizendo? Tem dúvidas a partir disso? Fique à vontade para me perguntar ou escrever.
total sentido. Se alguém quiser perguntar algo, fique à vontade. A gente poder trocar o que se identifica, né, enfim. Ou até com seus próprios clientes, se percebe isso durante o acompanhamento, né? Tenho sentido que não consigo essa conexão com pai e mãe. Então, muitas vezes, quando eu não consigo a conexão com pai e mãe, eu preciso fazer um trabalho de liberação. Um trabalho para soltar esse emaranhado que ainda está me aprisionando na relação com pai e mãe. Porque a criança, ela precisa de pai e mãe. Ela é completamente dependente dos pais. Mas depois que nós crescemos, nos tornamos adultos, nós precisamos olhar para esses pais, dar um lugar dentro do nosso coração, trabalhar todos os bloqueios emaranhados, tudo aquilo que ficou dessa relação, porque os nossos pais não são perfeitos e o amor que eles nos deram foi a partir das dores deles. Então, nós vamos precisar trabalhar essas dores, trabalhar essa narrativa nossa, os bloqueios que hoje nós estamos falando da procrastinação, para poder soltar os pais. E daí, quando a gente solta esses pais, é porque demos um lugar para eles no nosso coração, sabendo que esses pais são exatamente assim, eles não mudaram. E eu aceito eles desta forma. Mas eu não vou precisar conviver, eu não preciso estar próxima. Eu vejo eles, eu reconheço a vida que eu recebi, mas eu solto. Só que o movimento é, eu vou me conectar com a força do masculino e do feminino sagrado. Eu vou me conectar e desenvolver dentro de mim mãe e pai de mim mesmo, que são estruturas internas capazes de trazer aquilo que eu necessito, de trazer a estrutura e a nutrição que vem do feminino, que é esta mãe que me acolhe, que me nutre, que traz o suporte. A Grazi colocou, trabalhar essa narrativa é libertador. Sim, posso falar. A nossa narrativa de vida é aquilo que falamos sobre nós quando nascemos. Aliás, até muitas vezes antes de nascermos. Quando os pais querem ter filhos, ou aquilo que falava sobre ter filhos, isso vai criando-se uma narrativa, crenças e programações que estão vibrando nessas pessoas, nesse homem, nessa mulher. Quando ficam grávidos, essas crenças e programações, elas são conectadas com esse bebê no ventre. E tudo que a mãe sente, o bebezinho sente. E tudo que é falado sobre aquele bebê, mãe e pai, e todo o seu redor, o social, esse bebezinho vai incorporando como a narrativa da vida dele. Quando ele nasce, ele entende que para ele ser amado, ele precisa se moldar e ser aquilo que ele não é, porque naturalmente a criança demonstra aquilo que ela é. Mas conforme ela vai demonstrando aquilo que ela vai recebendo muitas vezes críticas, orientações que os pais dizem que é educação. E ao educar essa criança, através da narrativa que vão dizendo sobre essa criança, ela vai se moldando. Ou, por exemplo, para eu poder receber o amor e o afeto dos meus pais, eu me torno uma criança rebelde. Quando eu faço arte, eu apronto, eu tenho a atenção dos meus pais. Pode ser a partir da briga, do grito, mas é um único momento que eles olham para mim. Ou, para eu receber a atenção, eu preciso ser perfeita. Eu preciso sempre tirar boas notas, porque é onde eu reconheço que eu sou, na verdade, reconhecida. Então, a partir disso, uma narrativa vai sendo construída no meu inconsciente, isso vai norteando toda a minha vida. E essa narrativa tem condicionamentos, programações, crenças, que vão manifestando a minha vida. Essa vida que eu construo, nós somos criadores da própria vida. Então, ela vai se manifestando. E daí, as forças que operam dentro desta narrativa, ela tem a ver com esses bloqueios emaranhados que vivenciamos ou que o sistema vivenciou. Hoje nós estamos falando da procrastinação, que é um bloqueio dessa energia do masculino, um masculino distorcido, um movimento interrompido que essa criança precisou se interromper ou não foi permitido a conclusão desse movimento dela, por exemplo, no parto dela, um parto que muitas vezes seria um parto natural e é feito uma cesárea, ou um parto que seria natural, é feito forceps. Tem um movimento que interrompe aquilo que seria natural da criança,
do bebezinho, né? E outras situações da vida que vão trazendo os movimentos interrompidos. E daí a cura para o movimento interrompido, quando você está no processo terapêutico, isso para os terapeutas que estão aqui, é permitir que o seu cliente desenvolva esse movimento interrompido, que ele possa refazer esse movimento interrompido. Então, isso vai se repetir em diversas situações da vida. Por exemplo, eu consegui terminar a leitura de um livro, eu consegui terminar um curso. Então, são várias situações que têm a ver com o movimento interrompido e tem a ver com a procrastinação. Eu não consigo ir, eu não tenho clareza de nada da minha vida, porque me falta a força. Então, essa criança que está inserida neste meio, com esta família, né, com esses pais, nesta narrativa, ela foi passando por situações desafiadoras, que podem ter sido traumáticas para ela, e que ela paralisou. E ela cresceu, ela foi crescendo, e ela não consegue concluir e se realizar. Ela coloca muita energia em algo e ela não consegue terminar e concluir, né? Tudo fica paralisado ali. Então, isso é algo que nos traz muito incômodo. Muitas vezes me traz muita irritabilidade. Muitas vezes me traz um lugar da lentidão, da paralisação, e quem fica com raiva é quem está perto de mim. A procrastinação a gente observa muito no masculino, no homem, principalmente. Isso é muito claro, o masculino que está procrastinando. Isso significa que essa força dele, que é maior, é claro, tem que ser maior a força no homem, a força masculina, ela está adoecida. E a mulher, nesse momento, ela entra num lugar de controle, pode ser mulheres próximas, companheiras, irmãs, mãe, entram num lugar de controle. Eu domino. E quando é a mulher que procrastina, muitas vezes, ou ela vai para o controle, ela vai fazer a si mesma, entra e são as fazedoras, mas só fazem coisas que não tem nada a ver. Eu observo muito quando eu estou procrastinando para aquilo que eu tenho que fazer, eu começo a fazer tudo na minha casa. Minha casa fica totalmente organizada, é uma maravilha. Mas aquilo que eu preciso fazer, eu não faço. Que é sentar, por exemplo, e fazer uma leitura ou escrever. Geralmente tem algo que tem a ver com uma produção que é mais profunda minha dessa elaboração. Minha casa fica muito organizada. E daí eu vou entendendo o que está acontecendo. Quando eu observo isso, eu entendo, estou procrastinando, mas tudo bem. E daí, o que que eu faço nesse momento? Eu olho na onde está difícil. Está difícil sentar e fazer. Por que que está difícil sentar e fazer? Tem um processo meu que tem a ver com a realização. Então, o que que eu vou fazer? Organizar tudo me dá muito prazer, porque eu gosto da organização. Tanto que eu fiz um curso de personal organizing em algum momento que eu achei que eu fosse mudar de carreira. E não mudei, mas eu trouxe a organização para a minha vida, porque eu amo organização, eu adorava assistir Santa Ajuda. Fui fazer o curso que ela fez. E daí, organizar me dá muito prazer. E daí, o que que acontece? Aumenta meu prazer, aumenta as substâncias que liberam o prazer, e nessa sensação de bem-estar, que eu consegui concluir algo que eu gosto muito, daí eu sento e faço o que precisa ser feito. Então, eu faço um acordo comigo. Então, eu vou lá fazer algo que eu preciso me nutrir e depois eu vou lá e faço o que eu preciso fazer. E isso dá muito certo, porque eu ativei o meu corpo nessa organização. Então, muitas vezes, para eu sair da procrastinação, tanto para o homem como para a mulher, eu preciso trazer atividade física. Eu vou precisar ativar o meu corpo físico para eu sair desse estado da procrastinação. Mas daí você pode me dizer assim: eu procrastino, inclusive, para fazer atividade física. Eu não consigo sair de casa para fazer atividade física. E daí eu preciso contar com uma parte minha, que é uma parte superior, que tem a ver com o meu eu superior. É uma parte muito desenvolvida. É um eu maduro meu, que vai falar assim: você vai fazer. Você vai arrastada para a academia, para a caminhada, para o Pilates, mas você vai fazer. E você vai ser muito desafiador. Mas esse ir, fazer esse movimento de chegar até lá,
você vai num sentido que você vai se realizando. E quando você chega lá, você fala: nossa, eu consegui chegar até aqui. Eu fiz o mais difícil, que foi sair de casa. Por exemplo, nesse frio todo, acordar de manhãzinha e ir para a academia. Né? Eu fui e consegui. E daí, a hora que você faz atividade física, o seu corpo ele começa a liberar as substâncias necessárias para a ativação do prazer e da alegria. Ele começa a se autorregular e modular o sistema nervoso. E a força do masculino, que tem a ver com o movimento e ação, que isso é força do masculino, ela começa a se reintegrar em mim. Ela ainda não está curada porque eu ainda não olhei para os emaranhados, mas eu coloquei ela em ação a partir do meu corpo. Isso vai me trazendo respiros e vai me trazendo força para eu buscar ajuda, para eu resolver aquilo que precisa ser resolvido. Porque se curar sozinho, principalmente dessas situações de emaranhados, elas são muito desafiadoras. Eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso resolver esse emaranhado, soltar esse emaranhado, soltar a narrativa de vida que eu venho vivendo e soltar os meus pais. E daí fazer uma nova conexão com o pai e a mãe divina. Quando eu falo mãe e pai divino, não é no sentido religioso, não é no sentido espiritual. Cada um de nós temos a nossa crença e temos a nossa forma de olhar para a vida. Mas é só acreditar que existe uma força maior, masculina e feminina, divina, que é sagrada. E é essa força sagrada que vamos nos conectar. Por exemplo, eu sou ateu e eu não acredito em nada que tenha a ver com o divino. Mas a minha conexão com a natureza, com os elementos da natureza é muito profundo. Então é aí que eu vou desenvolver a mãe e pai de mim mesmo, a mãe terra e o pai céu. No xamanismo nós falamos muito sobre isso. O pai céu, aquilo que está no universo. E a mãe terra, aquela que nos nutre, que nos dá o colo, que nos dá o aconchego, que nos dá o lar. Faz sentido isso para vocês? Deixa eu ler aqui que vocês colocaram. Nos libertar das narrativas e criar novas trilhas sonoras. Parar de repetir algumas verdades construídas por mim e muitas vezes para mim, coisas que escutei por várias vezes que vêm em mim. Sim, quando a gente desconstrói a narrativa, né, daquilo que não somos, vamos permitir que aquilo que somos, a nossa essência, comece a se manifestar. Só que nesse momento a gente vai passar por um momento de vazio, de esvaziamento. Eu fico no silêncio, me esvazio de tudo. E daí, nesse momento que eu começo a me esvaziar, eu começo a me conectar com a minha natureza profunda. Começo a me conectar profundamente com aquilo que eu sou. E daí começa a manifestar e começa a despertar desejos que eu nunca tive. E daí a energia para a vida do movimento, ela começa a se reintegrar. Eu sou super ativa, faço musculação, caminho, jogo, badel, mas ainda assim tem coisas que procrastino demais. Daí, Amanda, você precisa parar e olhar. Eu estou na ação, eu estou no movimento. Só que esse movimento, ele me coloca num lugar de proteção para eu não entrar em contato com a minha dor, porque se eu ficar parada, eu vou acessar essa dor e essa dor eu não quero ver, essa sombra. E daí, algo, a partir disso que você traz, vou falar algo que é muito importante. Quando começamos esse caminho em direção à nossa potência, à nossa essência e verdade, nós vamos precisar fazer coisas que nunca fizemos. Então, se eu sou uma pessoa que procrastinei, eu estou na paralisia, estou congelada, eu vou precisar da atividade física. Eu vou precisar treinar. Mas se eu sou uma pessoa que eu sempre treinei, eu estou na atividade física, mas ainda assim eu procrastino por outras questões, eu vou precisar talvez parar um pouco a minha atividade física, ou mudar a minha atividade física por algo que tenha a ver com um processo mais meditativo, com algo que tenha a ver mais com a conexão com o meu corpo, de uma outra maneira. Porque daí, nesse movimento de fazer aquilo que eu nunca fiz, eu começo a acessar sombras que eu não olhei. Eu começo a acessar esse emaranhado, para eu poder reintegrar as partes que ainda não foram reintegradas, que tem a ver com esse masculino.
Faz sentido para você, Amanda, essa explicação que eu dei? Pode falar, Luana. Oi, Gi, boa tarde, mulheres. Nossa, eu tô super emotiva, assim, entrando em contato com tudo isso, porque nessa semana especificamente, né, de lua minguante, eu senti muito forte. Tive uma troca com uma pessoa que foi um masculino, e a gente teve uma conversa, e eu falei, nossa, eu tô trabalhando muito forte o meu masculino. E aí eu fui sentindo, permeando a energia do meu pai. Ele me fez uma chamada, mas estava trabalhando, não vi o telefone, mas vi que ele ligou e respondi uma mensagem para ele. Mas eu percebi que eu estava trabalhando essa energia. Eu fiquei muito tempo com esse desafio de não conseguir voltar para atividade física. E aí, essa semana eu falei, meu, chega, não posso mais postergar isso. Tipo, eu tenho academia no meu prédio, assim, não tem nem desculpa, sabe? É só descer. Então, assim. Aí eu fui na segunda-feira, aí ontem já foi difícil, hoje ainda não fui, tipo, pela agenda não vai caber. Então, assim, eu tô muito nesse momento de acionar, como você falou, esse é o superior de você sabe que você precisa disso, vai, sabe? Tipo, não pensa, só vai, assim. E aí é meio a sensação frustrante desse momento de congelamento por ter clareza de quando foi esse momento de congelamento e de estar, tipo, nossa, isso ainda tá aqui. Tipo assim, tipo, já, né, fiz vários movimentos, várias coisas, e tipo, putz, isso ainda tá aqui. Então, é essa sensação de estar um pouco cansada, mas de querer liberar isso mesmo, assim, que como você falou, tipo, precisa ser feito a limpeza de memórias, que aí seria, tipo, uma constelação e uma terapia de limpeza de memórias, seria isso? Sim, quando a gente faz uma constelação com esse tema, por exemplo, ela já é feita a limpeza de memória dentro da TSFI, porque nós acessamos essas memórias traumáticas e elas são libertas do campo. Mas, muitas vezes, uma constelação só, para aquele tema que eu estou trabalhando, se ele é algo que é estrutural da minha vida, eu não consigo resolver somente com a constelação. Eu preciso do acompanhamento terapêutico para que eu possa olhar para isso, integrar, ressignificar e desenvolver principalmente essa força do masculino saudável dentro de mim, divina. Então, quando você traz tudo isso, você está me dizendo, existe um emaranhado dentro de mim que tem a ver com o meu pai, que tem a ver com essa força do masculino, que me traz uma desorganização de todo o meu sistema nervoso. E nessa desorganização eu não consigo me achar e eu procrastino. Eu fico paralisada e eu patino. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso voltar para o meu centro, olhar para esse caos que eu estou vivendo e fazer o movimento. Então, eu vou precisar de um acompanhamento terapêutico, vou precisar fazer uma constelação para eu entender esse movimento, para liberar, para ressignificar, né? Então, eu entendo, querida, quando você fala, existe um emaranhado que está trazendo como se fosse um curto-circuito no seu sistema nervoso e que ele precisa ser resolvido para você se reintegrar e você ter a sua inteireza. Você sumiu. Então, sumi, tô aqui. Ah, sim. Ai, pois é, realmente é necessário resolver isso para todos os movimentos que estão acontecendo, assim. Eu tô com a sensação, porque quando eu preciso fazer movimentos em grupo, eu funciono bem, mas eu percebo que pega no lugar de de quando eu tenho que fazer os movimentos sozinha. E hoje, como empreendedora autônoma, é terrível a sensação de frustração, de tipo, eu sou a única pessoa responsável por fazer as coisas acontecerem no meu negócio e eu quero fazer e não consigo. E entro nesse lugar e aí fica essa chateação com a conexão com a energia do dinheiro, porque se eu tenho pouco movimento, eu vou. Se eu tenho pouco plantio, eu vou ter pouca colheita, mais ou menos assim. E aí a energia do dinheiro, ela é reconexão com a energia feminina ou masculina, Gi? A energia do dinheiro, ela tem a ver com a nossa energia sexual. Ela tem a ver com a nossa sexualidade.
É a mesma energia da Kundalini, essa energia que nos traz a vida. Só que ela tem uma conexão com pai e mãe, para você poder receber e para o dinheiro poder ficar. Para eu poder me realizar e para eu poder ir para a vida. Isso tudo tem a ver com relação pai e mãe, daquilo que eu recebo, dessas forças que eu recebi, do masculino e feminino dentro de mim. Então, muitas vezes eu estou em lugares aprisionadas dentro de mim, que eu estou procrastinando, que tem a ver, muitas vezes, com traumas que foram vivenciados por mim ou pelo sistema, e tem a ver com essa energia do masculino que tem um bloqueio, tem uma paralisação, que ele vai precisar ser reintegrado, vou precisar olhar para esses emaranhados, liberar e transformar. Nossa, total. É muito louco, porque você fala, eu sinto um peso. Você estava explicando no começo, eu estava sentindo, tipo, a sensação desse caos, dessa bagunça que fica no meu cardíaco, assim, que muitas vezes se manifesta numa sensação de ansiedade. Eu tenho total Sim, clareza, tipo, que é assim que acontece. E aí você falando, tipo, eu comecei a sentir um pouco mais o peso nos ombros, assim. Então, tipo, provavelmente, enfim, que são coisas do passado com certeza, né? sim. É que E pra muitas mim é do vezes tem a ser. ver com o coração ferido. Veio o peso no coração, a gente precisa olhar para as feridas do coração. Elas precisam ser curadas. hum, Faz sentido. Tem ferida de abandono, tem ferida de um monte de coisa. Isso, exato. Então, é uma reintegração mesmo, né, de partes. Então, eu sinto quando procrastinamos, muitas partes nossas estão perdidas. E eu preciso me reintegrar, eu preciso ter estrutura para eu ter força, para a força que eu tenho da minha vida, para o meu divino, ser investido no lugar certo, né? Daí, quando a Amanda, ela fala sobre atividade física, eu até gostaria de escutar um pouquinho na onde, Amanda, na onde é o bloqueio seu que você sente, na onde que você paralisa. Se você quiser abrir o microfone ou digitar, que daí eu Vou posso te... falar. Prazer. Oi, gente. Então, o que eu sinto, assim, que eu tô sentindo e me incomoda demais, assim. Eu sou terapeuta também há quase 7 anos. E o que eu sinto, assim, é uma dificuldade de manter uma rotina. Eu vejo que tá até rolando uma coisa com relação ao meu compromisso comigo mesma, sabe? Tipo, com os meus projetos. Porque eu sei que quando eu alinhar minha rotina e eu fizer determinadas coisas e eu tiver um compromisso e um foco total ali com determinados projetos dentro do meu negócio, as coisas vão fluir mais, né? Mas eu ainda sinto uma frustração com relação ao financeiro do meu negócio e ao crescimento. Eu sinto que não importa o que eu faça, eu não saio do lugar. Né? Eu tenho isso. Só que ao mesmo tempo eu sinto que tem muitas coisas que eu procrastino dentro do meu negócio. Quando vejo, passou amanhã, eu fiz um monte de coisa e não sentei a bunda para trabalhar em cima de algum projeto, enfim. E aí eu vejo que, tipo assim, tem uma falta de compromisso comigo. Pô, se eu disse que eu ia acordar tal horário para fazer tal coisa, porque eu sou muito mais produtiva da manhã, então para mim é muito melhor acordar cedo, né? Só que assim, eu tô num processo que eu tô dormindo 9 horas por noite. Hoje o meu despertador tocou 15 para 6, porque eu digo, não, eu tô há muito tempo tentando acertar meu horário de sono e não consigo. Até quando eu durmo cedo, eu durmo mais e vou até mais tarde. Hoje meu primeiro despertador tocou 15 para 6, eu fui me acordar de fato 15 para as 8, não tem condições. Aí todo o meu dia já fica embolado. E a atividade física, por exemplo, eu faço musculação umas 4 vezes por semana e caminhada eu faço todos os dias 20 minutos. E pádel, que é um jogo de raquete, para quem não conhece, eu jogo tipo uma vez na semana, nem sempre eu jogo. Eu digo assim, eu tenho disposição natural para treinar, me faz muito bem nesse sentido assim. Mas a minha frustração, minha procrastinação mesmo é dentro de algumas coisas do meu negócio, porque eu vejo que é um auto-boicote. Porque se eu Sim, fizer aquelas coisas, eu vou prosperar, entendeu? sim, entendo. E eu estou sentindo que a maioria, a procrastinação tem a ver com isso. Como que eu posso me realizar no meu trabalho? Como eu posso fazer aquilo que precisa ser feito para que, inclusive, o meu financeiro, a minha vida profissional, ela se desenvolva. O que eu sinto a procrastinação em relação a isso, né, que tem a ver com a nossa realização. Existe um grande medo do crescimento. Existe um grande medo do meu negócio dar certo.
existe um grande medo de eu me tornar a mulher ou o homem que assume esse lugar e banca esse lugar. Porque quando eu sou grande, estou nesse lugar, eu vou ter que assumir a responsabilidade dos ônus e bônus. Eu vou ter que assumir a responsabilidade de tudo aquilo que vem a partir disso. Só que muitas vezes nós estamos no movimento da criança. Ainda estamos na ferida da criança, que ainda precisa a proteção. Eu não entendo que nós estamos num processo de autossabotagem, nós estamos num processo de proteção. Por que que o meu sistema nervoso, ele entende que ele precisa me proteger procrastinando? Ele precisa me proteger procrastinando porque ele entende que talvez essa expansão, colocar tudo no lugar, é um lugar muito ameaçador. Eu vou perder a conexão com a minha base. Muitas vezes eu vou ficar muito diferente do meu sistema, mas ela tem a ver com a realização dentro desse sistema familiar, a realização do meu pai profissionalmente, da minha mãe profissionalmente, mas principalmente com essa energia do masculino. Como que ela chegou nos dois sistemas? Como que essa energia ela chegou? E como as pessoas ali dentro conseguiram se organizar na vida? E daí, quando, né, nós sentimos assim, eu não consigo fazer aquilo que eu preciso fazer para o meu trabalho, como que eu desenvolvo a disciplina para isso? Eu sinto que a construção de uma rotina, ela é essencial. Eu preciso de uma rotina na minha vida. Para eu sair da procrastinação, eu preciso da construção de uma rotina. Mesmo que essa rotina vai ser muito desafiador. Eu vi que a Sheila levantou a mão, eu já dou para você falar, só deixa eu terminar de falar isso. Então, eu preciso construir uma rotina que eu vou dar conta. E é uma rotina de autocuidado. Principalmente quando somos autônomas, né, empresárias, nós precisamos de uma rotina do autocuidado da nutrição. Então, eu preciso falar não quando é não e falar sim quando é sim. Eu preciso ter estrutura, mas eu também preciso ter nutrição. Então, por exemplo, eu tenho uma rotina, eu acordo naturalmente todos os dias às 5h30 da manhã. Eu vou fazer o meu cacau, eu vou meditar. Geralmente eu faço a leitura de um livro, eu fico com as minhas gatinhas um pouco, eu descanso naquele momento que tem um silêncio muito profundo que ninguém acordou. E depois eu vou tomar o meu banho, né? Quando eu estou fazendo atividade física, é o momento que eu vou fazer atividade física, eu faço ticum, e daí eu vou começar o meu trabalho. Então, colocar essa rotina de cuidado, ela é importante para começar o dia. E ao longo do dia eu coloco os momentos de cuidado. Então, eu faço a conexão comigo, quando antes de iniciar o meu trabalho, eu abro o trabalho da guiança, eu fecho no final do dia esse trabalho, faço os momentos de silêncio ao longo do meu dia e vou observando. Daí, Amanda, observa na sua vida se você precisa trazer velocidade para você, se você precisa começar a correr um pouco. Por exemplo, você vai sair para caminhar e você vai correr 5 minutos, 2 minutos, para ativar o seu corpo e você vencer barreiras suas. Você se desafiar, você se ultrapassar. Observa isso. Sheila, você quer falar? Oi, meninas. Oi, Gi. Oi, Eu querida. acho que até tu já respondeu agora com essa explicação, né? Tá. Porque, assim como a Amanda, ela falou, ela faz o pádel, né? Ela caminha, faz 4 vezes por semana musculação. E, na verdade, eu não tenho essa rotina que ela tem, e eu admiro isso. Mas já no trabalho, se for para eu levantar às 5, eu tô sempre pronta. Então, na verdade, eu tenho na minha parte financeira, já é eu sinto assim que já flui muito bem financeiro na minha vida há muitos anos, Uhum. porque eu faço o que tem que ser feito no trabalho. Porém, eu estou conectada com esse mesmo sentimento que ela falou, dessa questão do exercício. Aí eu me cobro. Então, assim, muitas vezes eu me vejo com dinheiro para eu ter as minhas ambições, mas eu passo na frente do espelho e eu penso, por que que eu não estou tendo um tempo para cuidar de mim? Então eu tô lá, eu percebi assim com a Amanda falando que eu na parte do trabalho eu já faço diferente dela, por exemplo.
Só que eu sinto que eu tô conectada com ela nessa parte dessa cobrança de não estar fazendo certo, mas aí eu olho para ela é como se ela estivesse fazendo certo por ela, que seria muito mais vantajoso estar próspera em saúde, em cuidar dessa saúde, do que propriamente ter só o dinheiro, né? Então, não sei, agora eu fiquei um pouco bagunçada assim, mas aí na explicação que você deu, eu também já consegui ver aonde eu posso estar, né? Onde que eu tenho que buscar esse prazer dentro desse outro lado. Só que é a parte mais desafiante, assim, porque parece que como eu estou conectada a esse trabalho, então ali eu estou sentindo prazer. E aí quando vem para esse autocuidado, parece que não é o que eu gosto de fazer, sabe? Sim, Então não sei. entendo. Todas as áreas da nossa vida, nós precisamos observar se tem bloqueios, que se eu estou procrastinando, que eu deixo para depois. E entrar em contato, daí eu preciso, assim, assumir a responsabilidade pela minha vida como adulta. Então, no trabalho, eu estou dando conta, mas o cuidado de mim eu não estou dando conta. Tem uma dor ali, que cuidar de mim dói. Então, eu vou procrastinar. Geralmente, eu vou procrastinar naquilo lá, em situações que vão me doer. Vão me doer no sentido que eu vou precisar fazer algo que é mais desafiador, que é mais difícil. Não o pior, mas aquilo que é mais difícil. E daí eu fico com o pior, eu não faço, eu não cuido da minha saúde. Chegou um momento da nossa vida que não dá mais para a gente deixar para depois. Não temos mais tempo planetário para isso. Eu vou deixar para depois, depois eu faço. Não, chegou o momento que nós temos que resolver no aqui e agora. Então eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer no aqui e agora. Então, o que que eu preciso fazer agora para eu resolver isso? Então, o cuidado de mim. Então, eu vou construir a minha rotina. Sempre para a gente sair de um processo de procrastinação, eu preciso trabalhar os emaranhados. A Sheila está trabalhando. Quando você fala, você está trabalhando e eu sinto que você está nesse caminho. E daí você vai começar a fazer aquilo que tem que ser feito a partir de um processo de rotina. Você vai construir a sua rotina. E você vai honrar essa rotina. Só que você vai construir uma rotina que você dá conta. Não uma rotina idealizada, mas uma rotina possível. É a partir daí que você começa a fazer tudo o que precisa ser feito, você chega no seu melhor, né? Esse é o caminho da nossa potência. É nos realizarmos em todas as áreas da vida. Deixa eu só ler aqui o que todos estão trazendo. Hum, Tem uma pessoa que diz que está dormindo muito. O dormir muito, ele também tem a ver com o estado de me anestesiar para eu não olhar para aquilo que precisa ser olhado, para eu não entender e não mergulhar naquilo que eu preciso mergulhar, né? Então, eu preciso olhar para a minha sonolência. Mas sempre eu digo assim, em primeiro lugar, olha para o seu corpo físico. Essa sonolência, ela está vindo por alguma questão clínica e física? Né? Eu estou com baixos hormônios que está me trazendo essa sonolência. Eu estou muito cansado e meu corpo está precisando de descanso, então eu preciso olhar para isso. E daí eu vou olhar. Então, se eu estou dormindo além da conta e está tudo normal, então o que que é isso que traz o sono para mim? Eu não estou olhando para alguma situação da minha vida, estou me anestesiando, né? E daí a Bel fala: minha procrastinação tem a ver com o não sentir que está perfeito para conseguir colocar no mundo e para os outros verem. E daí, Bel, entra no lugar da criança, né? Tudo que a gente está dizendo é da criança que não aprendeu a ser cuidada, ou ela não aprendeu a ser grande, essa possibilidade de chegar no melhor e de poder se ver sem pai e sem mãe, poder soltar esses pais, né? E ter agora, a partir de agora, soltar tudo e ficar consigo mesmo. E daí, aqui eu sinto o seguinte, querida, solta a perfeição. O perfeito é o feito. Aquilo que você fez já está perfeito. Ele pode ser aprimorado, mas se você ficar na perfeição, você nunca vai concluir. Então, aquilo que está feito já está perfeito, porque você fez o melhor possível. E coloca no mundo.
E daí, a partir do retorno que você vai tendo, você vai aprimorando. Mas você só vai aprimorar a partir do momento que você coloca no mundo. Senão é a sua criança exigente, cobrada, que está na narrativa que está te cobrando. O exercício que precisamos fazer hoje é assumir a responsabilidade pela nossa vida, por cuidar da nossa criança. Mesmo que a nossa criança esteja ferida, é olhar para a nossa criança interior, que é lembranças da nossa infância, e falar: minha criança, eu cuido de você agora. Eu sou responsável por você, vem aqui. Mas eu que estou no comando, não é mais você. E daí, sempre que vier esses movimentos, eu pego a mão da minha criança, falo: minha criança, sou eu que vou fazer. E é essa parte superior que eu vou contar e faço aquilo que tem feito. Então, eu preciso fazer no trabalho, sentar e alinhar tudo que eu preciso. Eu vou fazer isso. Eu preciso do meu cuidado, cuidado de mim, de si. Vou fazer essa rotina de autocuidado. Mas muitas vezes temos emaranhados que precisamos olhar. Por exemplo, quando a Amanda traz isso, pode ser que exista um emaranhado mais profundo, que tem a ver com você tomar o seu lugar e assumir a grandeza da mulher que você é, para você se realizar. Sempre existe algum emaranhado quando estamos travados. E esse emaranhado ele precisa ser resolvido. E chegou o momento que não dá mais, como eu disse para vocês, não dá mais para deixar para depois. Porque o custo disso para nós, para o nosso entorno, para o nosso planeta, vai ser muito grande. Desde pequena, eu sentia que eu queria ajudar na transição planetária, eu queria ajudar o planeta. Mas eu entendi que eu não ia poder ajudar o planeta, eu ia poder me curar através do autoconhecimento, isso muito pequeno. E que, a partir disso, eu poderia ajudar as pessoas a se transformarem, porque o planeta só vai transformar quando nós, cada um individualmente, se transformar. Senão ainda vamos ficar no lugar do ego, da destruição. E precisamos entrar no movimento do amor por nós mesmos. No amor, eu tenho o melhor para entregar para o mundo. Então, eu vou colocar isso no mundo. Continuar lendo aqui. Meu sonho é acordar às 5, mas parece que tem um bloqueio muito inconsciente para eu conseguir implementar. Preciso de velocidade. E daí começa a fazer isso, Amanda. Alguns dias que você sair para caminhar, corre. Ou na sua própria casa. Quem sente que tem um bloqueio, que é algo que está amarrando, corre bastante. No sentido assim, eu vou me superar. Cada dia eu vou me superar um pouco mais. Vocês vão quebrando essas barreiras, né? Isso ela é bem importante. Mas isso é uma rotina que colocamos. E daí o nosso corpo, ele se alinha naquilo que é necessário. Né? Por exemplo, eu acordar às 5 da manhã, isso é natural mesmo. Eu acordo às 5 da manhã. Eu não preciso de despertador. Quando nós estamos alinhados com os ciclos da natureza, o nosso relógio biológico está alinhado com um relógio, né, com esse ciclo natural, a nossa natureza profunda interna com a natureza externa, está alinhado e conectado, nós estamos no mesmo ritmo. Então, tem momentos que eu me acelero mais, tem momentos que eu paraliso mais. Nós estamos no inverno. O inverno, ele pede mais o aconchego. E precisamos entender os nossos ciclos e o nosso ritmo. Eu amo esportes, mas odeio correr. Interessante. E daí é onde você vai se desafiar a fazer isso. Eu vou fazer o que precisa ser feito. E daí, quando a gente traz sobre o trabalho, é isso, né? Entender que a energia do dinheiro, da realização, ela é a energia necessária para estarmos na vida. E ela está disponível para nós. Mas muitas vezes precisamos limpar emaranhados, limpar memórias celulares que estão nos bloqueando. Se o nosso sistema passou por desafios de escassez, desafios e traumas com sucesso e realização, muitas vezes eu não vou conseguir me realizar. E a procrastinação, ela vai se apresentar, porque ela vai se apresentar no lugar mais difícil. Eu não vou conseguir ir. E daí eu preciso entender na onde que está esse emaranhado e fazer as ações ao entorno para ele se liberar, para essa energia reintegrar, para eu poder fazer o que tem que ser feito. Como é equilibrar todos os cuidados? Parece que ando em um
ando em um, procrastino no outro, né? Quando trabalhamos e nos ajudamos, o mundo micro e macro, isso. E para isso, né, essa pergunta, equilibrar todos esses cuidados, ela vem a partir da rotina. É a construção da minha rotina. Quando eu falo para vocês da disciplina e ela nos ajuda a chegar na nossa potência, é o que eu fiz, assim, no meu caminho como um todo. Eu nunca, não é desde sempre que eu consegui ter essa rotina que eu tenho hoje. Mas uma coisa que eu tenho, que ela é muito forte em mim, é a disciplina. Isso é muito natural meu. Ela veio com a rigidez da minha criança, e ao me trabalhar, eu entendi que, na verdade, eu precisava reintegrar a disciplina. Eu não precisava ser rígida e controladora, eu precisava ser disciplinada. E ser disciplinada não significa ser autoritária, não significa que eu estou num regime militar. Só significa que eu faço o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito. Isso é a energia do masculino. Isso o pai fala, tem que fazer, vai fazer. A mãe é mais acolhimento. Mas é um pai amoroso que fala: faça, você dá conta, você vai fazer. Vai fazer do jeito que der, mas você vai fazer. E daí, quando a gente começa a colocar isso em prática, nós vamos desenvolvendo a disciplina, e isso vai ficando mais fácil. Mas ter uma rotina construída, e quem tem dificuldade de manter essa rotina, faça o desenho dessa rotina. Então, eu organizei a minha agenda, porque eu adoeci o ano passado, né? E eu já tinha feito um desenho da minha rotina, e eu precisei redesenhar essa rotina. Então, o que eu tenho é uma síndrome encefalomielite miálgica, que é uma síndrome que traz a fadiga crônica. Então, eu preciso de momentos de descanso, eu preciso simplesmente desligar, preciso desligar tudo. Então, hoje eu não atendo para além das 7 horas da noite. Então, tudo que eu fazia de grupos à noite eu não faço mais, porque eu não posso. No outro dia, vai ser um custo muito grande para mim. Mas se eu acordo às 5 da manhã, eu consigo fazer muitas coisas ao longo do meu dia, mas eu preciso descansar. Entre os atendimentos, eu consegui entender qual é o quanto de energia que eu tenho disponível para atender tantos clientes, descansar, atender tantos clientes e descansar. E eu faço isso. Mas isso não entra num lugar que é monótono, não entra num lugar que é autoritário. Entra num lugar que eu estou me cuidando, eu estou fazendo isso por amor a mim. A minha alimentação ela precisou mudar. Então, quando eu saio muito da minha alimentação, eu passo mal. Quem sofre essa consequência não é ninguém mais, a não ser eu mesma, passando mal. E o custo da recuperação é muito grande, então é isso que eu tenho que colocar na balança, e todos nós precisamos colocar na balança. Do nosso autocuidado, da nossa autocura, a medicina de si mesmo. Então, desenvolver a disciplina, desenvolver uma rotina que faça sentido e cumprir essa rotina, acolher a nossa criança. Com isso, nós vamos exercitando a energia do masculino. Se existem bloqueios emaranhados na minha vida, que eu estou fazendo isso, mas é muito difícil, eu preciso olhar, fazer processos para eu me libertar. E não adianta eu esperar lá na frente. Quanto mais cedo eu fizer, mais rápido eu vou avançar. A nossa mestra, Alexandra Caymmi, que desenvolveu a TSFI, os módulos com ela chamam módulos avançados. Porque ela traz o movimento Leariana acelerar o nosso processo. Eu quero chegar logo lá do outro lado. Eu quero chegar no meu melhor logo. Eu não quero ficar nesse lugar. Então, eu vou fazer tudo o que precisa ser feito para eu chegar lá. Então, eu faço, porque eu quero o melhor para mim. E nesse movimento, eu já estou dando o melhor para mim. E daí, quando eu olho para o meu trabalho, é olhar para esse lugar assim, o meu trabalho, ele é o lugar onde eu assumo o meu lugar na vida. Então, eu assumi o meu lugar dentro do sistema familiar. Eu assumi, mas eu preciso soltar esses pais. Soltar e começar a ver meu pai e minha mãe como duas pessoas, dois seres humanos falhos, que amam, que têm tudo, é o E. São bons e são falhos. Eu solto eles e fico comigo e começo a desenvolver estruturas internas. E a partir dessas estruturas internas, eu vou olhando para esses emaranhados para limpar as minhas memórias celulares, que são minhas desse campo morfogenético, que tem a ver com todo o meu sistema.
Eu vou liberando tudo isso. E eu vou reintegrando as partes que ficaram perdidas a partir desses traumas. E isso eu reintegro a força do masculino e do feminino. Então, eu saio da rigidez, do controle, eu vou para a disciplina. Eu vou para o autocuidado, para a autocura. E daí eu faço tudo o que precisa ser feito. E eu me permito me realizar e ter sucesso na minha vida, que é a energia do masculino e do feminino, a energia de pai e mãe, integrado em mim, que é a minha libertação. Meus pais, eu recebi a vida, agora eu sou leal a mim e não mais a vocês e ao meu sistema. Eu vou para a vida. E ir para a vida significa eu assumo a responsabilidade de ser adulta. Então, cada uma olhar dentro do seu negócio e se permitir materializar uma realidade próspera. A natureza, ela é próspera. Quando a gente planta uma plantinha, o quanto que ela cresce se ela tem adubo ali dentro? Terra, água, ela vai crescer no tempo dela, mas ela vai crescer de uma forma muito abundante. Eu olho aqui ao meu entorno, todas essas plantas, que eu preciso dessa conexão com a natureza. E se tudo é fértil, próspero e abundante na natureza, a natureza dentro de mim também ela é próspera e abundante. Então eu preciso me abrir e permitir que essa energia do dinheiro circule na minha vida. E que eu me abra para receber tudo isso. Me permita e me conecte com o bem-estar, com o merecimento. E eu só vou sentir que eu sou merecedora se eu faço o que precisa ser feito. Quanto mais eu procrastino, eu não me sinto merecedora, porque eu não estou fazendo o que precisa ser feito. Faz sentido para vocês isso que eu falei? Total, de absolutamente, exatamente isso. Se eu não faço o que precisa ser feito, eu não sou merecedora de receber, tipo, ficou muito claro onde é que as coisas estão empacadas, vamos dizer Isso, assim. exato. E daí, o que eu faço? Por exemplo, eu adoeci e eu senti assim que se eu não fizesse um tratamento muito sério e profundo, eu, na verdade, ia perder muito dinheiro. Porque eu não ia ter conseguido trabalhar. Nós estamos agora no mês 6. Eu não teria conseguido trabalhar nenhum desses meses. E eu teria perdido muito dinheiro em todos esses meses, porque eu não teria trabalhado. E o que eu faço sempre? Eu invisto no meu tratamento. Eu invisto no meu autocuidado. Porque eu sei que eu vou avançar rápido e eu vou ter resultados rápidos. Então, é essa a escolha que eu faço sempre. Então, eu estou com uma questão desafiadora na minha vida, eu vou mergulhar em processos até eu resolver essa questão. E daí eu mergulho profundamente, de todas as formas. Então, eu fiz o tratamento que eu precisava fazer de neuromodulação. Então, eu fui fortalecer meu organismo, minha musculatura com aparelhos certos, porque de outra forma não era possível por conta dessa síndrome. Estou super bem, eu não parei de trabalhar em nenhum momento, mesmo adoecida. Porque eu fiz o que precisava ser feito. E daí, quando eu converso com as pessoas do grupo, que tem um grupo de pessoas que tem esse quadro, o Covid trouxe esse quadro, pós-Covid, é a síndrome do pós-Covid, é Covid longo que chama. Só que eu já tinha essa síndrome antes, ela desencadeou novamente. Mas as pessoas ali dentro, elas não conseguem sair do lugar. E daí elas perguntam, mas como que você faz? Eu falo, eu faço o que precisa ser feito. Eu respeito a minha energia, no sentido, essa energia que eu tenho é o que eu vou dar o meu melhor, o cliente vai receber o melhor. Mas eu faço o que precisa ser feito. Minha guiança está junto comigo. Eu estou conectada com a energia da Terra, com a energia do universo. A energia ao meu entorno, ela vai me nutrir. E eu faço o que precisa ser feito, então eu não parei de trabalhar. E hoje eu estou muito bem. E eu avancei muito rápido no tratamento, né? Porque eu fiz o que precisava ser feito. Então, quando eu falo para vocês sobre a disciplina que nos leva para a potência, é o caminho, esse é o caminho. Eu preciso entender esses emaranhados. Então, tem emaranhados, eu vou mergulhar nele. Eu vou mergulhar e vou resolver esses emaranhados. Eu não quero mais carregar nada que não é meu. E se é meu, eu assumo a responsabilidade para eu resolver, para ninguém precisar carregar por mim depois. E vou liberando essa energia planetária de memórias do planeta.
Não sei se vocês já chegaram a fazer a oração do Ho'oponopono, a oração original. A oração original, ela pede perdão às memórias que compartilho de dor com a terra. E é nesse sentido, se eu libero em mim essas memórias, eu estou liberando da terra as memórias de dor. E eu sinto como nós, né, essa terra que nos acolhe, e nessa escolha que fizemos de morada, de vir para a terra, nós temos uma responsabilidade aqui, de avançar, de cuidar de nós mesmos. Ao cuidar de nós mesmos, o nosso entorno também vai se transformando, não porque estamos salvando, mas porque a nossa vibração, ela vai agindo na vibração de todos ao entorno. Eu lembro que quando eu mudei aqui na onde eu moro, em São Paulo, esse edifício ele não era bonito e essa região, esse pedacinho da rua não era muito bonito. Mas quando eu entrei no apartamento, eu gostei muito dele, ele era lindo. Falei, eu vou morar ali mesmo. E morei aqui, é gostoso morar aqui. E foi muito interessante. Tem a ver comigo, com a minha vibração e de outras pessoas, mas a partir disso a rua começou a mudar. A rua foi ficando mais bonita, esse trecho. E o meu edifício, uma pessoa assumiu, uma arquiteta que assumiu esqueci o nome, gente, não é zeladora. Como que chama, que cuida do edifício? A síndica. Uma arquiteta assumiu para ser síndica. E daí o edifício começou a ficar lindo, porque ela começou a decorar o edifício. Colocar plantas, a pintar, reformar. E mudou a vibração. E é interessante que quem passa aqui me conhece, fala de desde que você mudou, começou a mudar a vibração deste edifício. E a nossa vibração, ela transforma, sim, o nosso entorno. Eu tinha um espaço terapêutico aqui em São Paulo, aqui na Vila Mariana mesmo. E quem entrava lá falava que era entrar num portal. Que quando eu entrava nesse portal, era uma vibração amorosa e acolhedora, que era maravilhoso. Porque era a vibração que estava ali dentro, que foi programada ali dentro. E, de fato, tinha muitos clientes que iam só para ficar ali. Eles não iam receber tratamento, eles passavam a tarde ali. E depois iam embora. Olha lá, a Isa está falando que o espaço dela é assim. E Exatamente. quando acabava a terapia ou a vivência, não dava vontade de ir embora, a gente ficava ali. E eu sentia, nossa, a gente quer descansar, né? Mas a gente queria ficar ali, era muito engraçado. Muito, né? E era isso mesmo, ficavam. E daí vários cursos dormiam lá, né? Acabavam dormindo lá na casa. Então é isso, queridas, que eu gostaria de dizer para vocês. Gi, você acha que a barra de Axis pode ajudar a sair da resistência ou birra infantil e começar a fazer o que precisa ser feito? Olha, a barra de Axis eu não conheço muito bem. Quem que fez a pergunta? Só levanta a mãozinha para eu saber. É que vieram vários insights eu não quis interromper, porque tudo que você estava falando tá sendo fazendo muito sentido. Mas quando você fala de fazer o que tem que ser feito, eu senti uma resistência. De repente, eu carrego uma resistência que me levou a sabe aquela coisa de criança? Ai, não era o que eu queria escutar, não era o que eu queria fazer agora, não sei. E como as barras de Axis traz isso, de repente uma coisa... Eu sei que são várias ferramentas podem ser usadas, mas eu senti de repente, sair da resistência mesmo, eu sei que eu tenho que fazer isso, o racional vai, né, para a parte objetiva, mas às vezes o fazer fica meio... Então, talvez... Então, querida, como eu não conheço muito bem o funcionamento do Barras, eu não posso te dizer com profundidade, né? Mas eu sinto assim, se você está num processo de autoconhecimento, você está entendendo que tem emaranhados e que você precisa disso para poder liberar, eu sinto que é muito importante fazer. Mas se eu não estou num processo de autoconhecimento, eu só faço isso porque eu acho que isso vai resolver, não vai resolver. Fica mais claro? Porque daí não resolve. Eu tenho que ter consciência e eu preciso transformar isso. Mas acreditar que somente o reiki vai curar tudo que eu preciso, ele não vai. Ele vai me Uma ilusão, ajudar e né? eu vou me sentir um pouco melhor. Mas eu preciso num processo terapêutico de Porque autoconhecimento. senão entra naquela coisa, tal movimento vai resolver. E não, nós temos que fazer, né? Então Isso, isso pode exatamente. ajudar, né? Mas Isso, com um movimento integrado. isso. Muito bem.
Deixa eu só ler aqui. E daí, Amanda, eu olhar para e tentar entender, talvez eu sugeria de você fazer uma constelação, se você não fez, com esse tema, para você entender qual é o emaranhado que está bloqueando o seu financeiro, ou que está bloqueando você se realizar enquanto empresária. Porque parece que tem algo aí, talvez desse lugar terapêutico, tem algo que te bloqueia nessa expansão, parece que tem uma dor. Me vem assim, quando eu conecto com o seu campo, existe uma dor, como um aprisionamento. Eu preciso sair dessa prisão que eu estou e eu não consigo sair. Como se algo ou alguém tivesse te aprisionado e você precisa sair dela para poder fluir. Eu vejo uma fera, e nesse sentido de fera seria sua mulher selvagem, aprisionada. E daí você precisaria entender, através de um mergulho, o que aprisionou essa parte sua, para ela poder se libertar e você se conectar com a sua realização. E o dinheiro voltar a fluir na sua vida. Sempre que o dinheiro para na nossa vida, é porque precisamos olhar para algo que não queremos olhar, ou está muito difícil de olhar. Ou muitas vezes aquela situação pode ser o dinheiro, o relacionamento, vai ser uma situação muito forte que sempre vai bloquear, porque daí eu vou mergulhar em mim para resolver. E daí eu tenho que observar se eu não sempre uso o bloqueio, por exemplo, financeiro, para eu fazer os mergulhos necessários. E daí os desafios financeiros eles permanecem, porque é onde eu vou me expandir. E daí eu preciso programar o meu inconsciente, as minhas programações e condicionamentos para não conectar mais com a energia do dinheiro, o bloqueio do dinheiro para a expansão. Eu expando pelo amor. E eu faço o que precisa ser feito pelo amor. Bel, pode falar, querida. Oi, Gi. Eu estava pensando aqui que fazer o que precisa ser feito inconscientemente, para mim, isso já traz uma coisa de uma demanda externa, né? O que precisa ser feito é o que me demandam, o que vem de fora. E aí me vejo numa dificuldade de fazer ou de conseguir criar, ou, enfim, manifestar, né, aquilo que precisa ser feito de dentro para fora, sabe? Ao invés do de fora para dentro, dessa demanda externa. E mais do que eu acho que eu tenho que fazer, né? Ou que eu posso oferecer, enfim. Ah, Eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa do quem eu sou, soltando o meu sistema, né? Acho que é o meio lugar que eu tô hoje. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso. deixa eu sentir o que você fala. Então, você diz que tem uma demanda externa, e a partir dessa demanda externa, tem algo dentro de você que você sente bloqueios, que tem um emaranhado que não te permite realizar aquilo que precisa. É isso? Não, eu realizo bem uma demanda externa. Tá, Então, por exemplo, eu tenho os meus clientes de arquitetura, eles têm uma demanda externa, uma demanda deles. Olha, a gente quer fazer um projeto assim, assim, assado. E aí eu faço, muito bem, obrigada. tá. Agora, por exemplo, o que que seria a minha casa ideal, a casa que a Isabel arquiteta colocaria no mundo? Não consegui até hoje fazer, sentar para fazer esse projeto, por exemplo, sabe? Eu Sim, acho que tem uma facilidade muito grande em responder à demanda dos outros e me definir a partir dessa resposta para os outros. E aí, para mim, o fazer o que tem que ser feito é muito relacionado a isso, sabe? sim, Aí é fazer o que tem que ser feito para os outros. E aí, quando chega no quem sou eu no mundo, a coisa fica um pouco perdida. sim. Agora eu entendo. E daí, querida, o que eu sinto é você ser autoral. Existe um grande medo de você ser autoral. Então, você construir algo que vai ter a sua assinatura, que tem a ver com a sua casa, ou a casa é para você, ou uma casa que vai ser uma casa modelo, por exemplo. Então, é você sendo autoral na vida. Esse lugar de ser autoral, né, de assumir esse lugar da criação, muitas vezes é um lugar que nos dói, porque ele tem a ver com assumir responsabilidades.
E daí eu preciso, sim, mergulhar quais são esses bloqueios meus, da minha alma, que estão me impedindo de assumir esse lugar, de fato, eu chegar no meu melhor, que seguiria esta realização, assumir a responsabilidade pela minha criança e me assumir enquanto adulta, como mulher. Eu faço aquilo que precisa ser feito agora por mim. E daí existe um processo de você trazer a conexão com o prazer e alegria neste fazer. Você começar a se visualizar na casa, se for para você, você morando nessa casa, despertando a alegria e o bem-estar de você estar nesta casa. Então, não, é um projeto modelo, de casas modelo, que vai ser autoral meu, com a minha assinatura. Então, começa a visualizar o prazer e a alegria das pessoas se conectando a você, gostando e aceitando e tendo essa visão desse melhor que você entregou. Mas também olhando para o medo da crítica, daqueles que não vão gostar. E o que você faz com a frustração e o que você faz com o sucesso. É o aprender a lidar, né, com a criança e com o dar e receber da vida. Então, tem a ver com a nossa criança interior, com os traumas dela, e ela está ali inteira, reintegrada, conectada com a criança feliz, com a sua criança mágica, e você conectada com o masculino e feminino no aqui e agora. Faz sentido? Faz super. Obrigada, Gi. Imagina. Alguém mais gostaria de perguntar ou comentar Gi, algo? Diga, Kiki. tu falou da fera, né? Fiquei refletindo, até anotei aqui, né, da fera enjaulada e tal. Eu sinto, desde que eu comecei a empreender, desde que eu comecei a atender, que sabe assim, ai, aquela pessoa que tem muito potencial, mas parece que isso nunca é manifestado para fora. Tipo assim, eu nunca alcanço a realização que está na altura desse potencial. Eu nunca alcanço o dinheiro que está na altura desse potencial. Até hoje, eu não sinto que eu alcancei a total liberdade financeira, sabe? E para mim isso é um absurdo, porque o meu atendimento hoje, a transformação e o impacto que eu causo na vida das pessoas hoje, para mim, tipo, a matemática não bate, entendeu? Eu era para estar rica, sinceramente falando. Mas, enfim. E aí eu fico pensando uma coisa que eu ando numa reflexão, assim, há um tempo já, que é o seguinte: quando eu tiver esse sucesso, ou quando eu tiver também, por exemplo, uma grande audiência nas redes sociais, que é outra coisa que eu sinto também que a matemática não bate, porque o meu conteúdo é de muita qualidade, eu recebo feedbacks muito positivos, mas não alcança mais pessoas nunca, e eu produzo conteúdo há 6 anos. E aí eu tô nessa reflexão, eu acho que isso tem relação com essa fera enjaulada, presa, no sentido assim de tipo, eu acho que em algum nível eu estou evitando ser vista. Porque se eu for muito grande nas redes sociais, se o meu trabalho tiver muito sucesso, eu vou ser vista. Inclusive, eu vinha nessa reflexão recentemente, assim, de tipo, ai, eu tô sentindo que tá faltando eu trazer alguma coisa nas redes sociais, assim, relacionada à minha essência que eu não tô trazendo. Eu tava nesse questionamento, eu não sabia o que que era. Aí, recentemente, nos últimos 10 dias, 2 semanas, eu sinto que eu comecei a conseguir trazer um pouco mais da minha essência. Eu olhei para o meu feed no Instagram, uma estética que me agradava, que me representava, e aí olha o que aconteceu. Eu não sei o que que houve com o Instagram, que o Instagram não está entregando os meus vídeos, os meus posts para as pessoas. Eu tô assim, um post meu que teria 50 curtidas, que teria um vídeo que teria 1.000, 2.000 visualizações, como padrão, tá tendo 100, 200 visualizações, 5 curtidas, sabe? Então parece que assim, ó, quando eu resolvi, tô conseguindo trazer a minha essência, ninguém me vê, sabe assim? Sim, Nossa, eu acho que tem muita relação com isso que tu sim. trouxe. Olha para isso. Olha para programações que você tem da invisibilidade. Eu sinto que nós, por muito tempo, principalmente o feminino, por muitas invasões, por muitos abusos, entramos no lugar da invisibilidade, que o chamar a atenção é um lugar ameaçador. Então, eu preciso ficar invisível para não ser ameaçada.
e daí me traz um lugar de proteção. A gente precisa olhar. Eu trabalhei muito isso, trabalhei muito de sair desse lugar. Quando eu saía de casa, eu colocava o manto da raposa. Vocês conhecem o manto da raposa no xamanismo? Você veste o manto da raposa e você fica invisível. Eu praticava isso. Então, eu pratiquei por muito, a vida inteira a invisibilidade. Ser invisível é muito fácil. Porém, o chamar atenção, o ser vista, eu precisei trabalhar muito isso. E daí hoje, para mim, é mais natural. Então, olha para isso, para essa fera que está enjaulada. Por que que ela está ali enjaulada? Para poder libertá-la. Eu sinto assim que todos nós precisamos nos libertar desta parte nossa, dessa mulher que foi ferida, instintiva, dessa mulher selvagem. E ela pode refletir em diversas partes da nossa vida, do nosso autocuidado, da nossa realização, do nosso ir para a vida. Mas entendemos que eu estou falando hoje com pessoas adultas, homens e mulheres, adultos, não estou falando com criança. Então, conversem com a criança de vocês, coloquem ela no lugar dela, e vocês, adultos, assumam a responsabilidade pela própria vida e façam o que precisam ser feito, no sentido, eu vou buscar a transformação que eu preciso para eu chegar na onde eu quero. E daí, queridas, algumas coisas que eu trago para vocês nesse caminho, né? É, Quando queremos chegar rápido num lugar, né, o que eu sinto é o acompanhamento terapêutico, porque daí eu vou mergulhar e vou fazer diversos processos e eu vou chegar rápido, vou resolver rápido. Ou eu tenho uma questão pontual, eu faço uma constelação porque isso vai me trazer clareza, ou eu faço alguma outra técnica que isso vai me trazer clareza e vai resolver. Mas porque eu já estou num acompanhamento interno meu e eu dou conta disso, né? E uma outra proposta que eu faço para vocês, quem sentir a conexão, de fazer a formação da TCFI. Por que a formação da TCFI? A formação, ela nos dá um processo, um caminho, que nós vamos desde essa base do sistema familiar até chegarmos no relacionamento e na nossa individuação, na nossa libertação. E nos conectar com o movimento e com pessoas que têm a ver com a nossa essência. Eu sei que tem pessoas aqui que são, né, da TSFI, a Grazi, a Lu, a Marília. É um trabalho profundo, mesmo que eu não queira ser constelador e eu não quero trabalhar com isso. É só fazer a formação a partir desse mergulho em si e depois decidir o que faz com isso. Mas é muito libertador esse processo de autoconhecimento que passamos quando fazemos a formação. Então, queridas, fique aqui toda essa mensagem. Agradeço a contribuição de cada uma, toda essa troca que tivemos. Quero tirar uma fotozinha nossa. Vamos tirar? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Gente, eu me identifiquei super em não aparecer, porque a minha filha falou ontem pra mim, ontem, mãe, você tá trabalhando só com terapia, você não faz nada, você não tá postando nada. E aí ontem, quando eu acabei o atendimento, eu ia tirar uma fotinho, né, na sala, não vou. Eu tô me bloqueando num nível que nunca tinha acontecido, justamente porque eu tô me dedicando 100% a isso. Eu não tinha visto. E hoje ela falou, mas tem que postar mais. E eu não quero, eu quero, né? Eu sei que eu preciso, mas eu tava nesse auto-boicote de aparecer incrível, gente. Deu um insight aqui. Obrigada. Finalizou com outro assunto muito importante aqui, que fez muito sentido. Muito bom. Então vamos lá. Hoje, Diga, eu diga. senti só de falar uma coisa, assim, né? Uhum. Me identifiquei também com a Bel ali, com o que ela falou. Eu também sinto muito isso. Até anotei aqui para continuar esse trabalho depois contigo, Sim, que é sobre esses bloqueios, né, de ser autoral. sim. E se eu puder falar alguma coisa assim na parte da prosperidade ali, que isso eu sinto, que eu tenho isso aberto. O dinheiro ele vem com facilidade, flui, eu tenho muitos clientes. Mas uma das coisas que no começo da minha carreira eu sentia muito que era eu que fazia. Uhum. E eu cheguei a ter uma falência na minha história.
Mas eu sentia muito que era eu. E no momento que eu tenho certeza que abriu a prosperidade, isso já tem muitos anos, de um nível assim muito diferente, né, que mexeu com o meu sistema familiar inteiro, todo mundo foi muito abençoado, foi quando eu compreendi dentro desse negócio que eu não fazia nada e que tinha, na verdade, algo muito maior que fazia e que eu era simplesmente dentro do negócio a que conduzia, mas que não era nada eu, era uma coisa muito maior. Eu era só a condutora. E a partir do momento que eu percebi isso e realmente deixei essa energia maior atuar e me tirei desse lugar, achar que eu fazia alguma coisa, assim, é infinitas bênçãos, sabe? Sim, Então, eu sinto hoje muito de melhorar para eu poder viver mais e usufruir de toda essa prosperidade que vem. Não sei se, né, pode ajudar em muito algum lindo. nível para alguém. Sim, Foi um período assim que a bênção é assim, aí de não ter para pagar um aluguel e não de repente hoje morar no lugar mais caro da minha cidade. Então, conhecer o mundo já, sabe? Sem falar inglês, por exemplo, agora que a gente sabe que eu comecei a estudar, mas já conheci muitos países e ajudei muita gente já com o dinheiro que vem dessa empresa que a gente tem. que Então, não lindo. sei, senti de falar isso, tá? Muito grata pela sua contribuição, porque isso que você trouxe, ela é essencial. A prosperidade, o dinheiro, ele começa a fluir na nossa vida quando a gente solta o controle dele. A gente não quer mais controlar ele. E a gente entra num processo de confiança e de conexão com o Criador, com o Pai e a Mãe Divina, no sentido, eu tenho a certeza e a fé absoluta que tudo que eu precisar eu vou receber. E é nesse lugar que a gente precisa chegar, da fé absoluta. Porque daí o que eu preciso vai chegar até a mim. É claro, eu faço mas eu preciso fazer a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, não vai chegar, porque eu não vou confiar em mim. Mas eu preciso entrar nesse movimento da fé absoluta. Mas para isso eu preciso curar a minha base. Se eu não curar a minha base, eu não consigo chegar nesse lugar da fé absoluta. Porque para confiar no Pai, no Criador maior, eu preciso ter resolvido o que eu preciso resolver com o meu Pai e soltar ele. E confiar que o Criador, ele é essa força divina que eu posso me conectar e eu posso compartilhar com ele tudo o que eu sinto. E ele vai estar comigo e ele vai me escutar. E ele vai me acolher como um verdadeiro Pai, que ele é. E daí, nesse caminho, nós vamos nos tornando criadores da nossa própria realidade, que é a manifestação do Criador dentro de nós, da Mãe Divina dentro de nós. É um caminho muito lindo, mas é isso, eu preciso agora é, assumir o meu lugar, no sentido assim, eu assumo a responsabilidade e faço o que precisa ser feito. Muito bem. A Luana está perguntando qual é a minha rede que você quer saber ou de alguém específico? Ah, da Sheila. Sheila, ela quer saber a sua rede, seu Instagram. Se quiser escrever, você pode escrever, enfim, ou falar, fique à vontade. Então, queridas, eu agradeço todos vocês que estiveram aqui. Quem vai assistir depois, né? Se vocês tiverem insights ou decidirem por algum processo ou a formação, enfim, o que vocês decidirem também. Continuamos juntas todas as quartas-feiras, às 16 horas, e os workshops de constelação eu vou divulgando para vocês, conforme eu agendar, tá bom? Um grande beijo, fiquem bem, e tô por aqui. Um beijo. Gratidão. Gratidão, Tirou a Gi, foto, Gi? mulheres. Tirei, eu vou mandar no Ah, grupo. então tá bom. Tchau.